Olá, eu sou André Marge, consultor SAP, especialista em AS Retail e FMS, certificado em S/4HANA. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre estrutura organizacional de compras voltada para o varejo. Então, eu vou mostrar algumas opções de modelos de negócio, incluindo, por exemplo, e-commerce, falando um pouco sobre atacado e varejo combinados, sobre a plataforma de marketplace, que são realidades de hoje em dia, e como que a gente pode organizar isso dentro do SAP, quais são as possibilidades, tá bom? Então eu fiz uma apresentação em PPT e a gente vai passar por ela e eu vou explicar quais são as opções que a gente tem e como que a gente pode configurar dentro do SAP, tá ok? Vamos dar uma olhada. Pelo modelo que é mais comum dentro do universo do varejo, que eu estou chamando, não é nada da literatura SAP, tá? Todas as nomenclaturas que eu estou colocando no título são nomenclaturas criadas por mim com a minha visão sobre esses modelos de negócio. Então, o primeiro eu estou chamando de tradicional, como a gente pode ver aqui no PPT, nesse slide. Então, a gente começa no nível organizacional mais alto, que é o nível de empresa. Depois a gente tem a organização de compras. É claro que aqui é um modelo de mas poderiam ser várias organizações de compras. Nesse exemplo, estou colocando um só. E aí a gente tem a figura do centro de distribuição. Então isso quer dizer, nesse exemplo aqui são 2 centros de distribuição, claro que depende de cada empresa, mas então isso quer dizer o quê? Que as compras de itens produtivos, de itens que são revendidos pela empresa, elas são feitas diretamente pelos centros de distribuição. A gente pode ver aqui no centro de distribuição 1 e no centro 2. E depois eles são armazenados nesse centro de distribuição e eles são transferidos de acordo com as necessidades das lojas, eles são transferidos para as lojas. E aí, de acordo com o sortimento, a gente já falou sobre o sortimento num outro vídeo, é que a gente tem a combinação, claro, de um centro de distribuição para uma loja. Então, pode ser que um centro de distribuição 1, nesse exemplo, ele pode transferir apenas para a loja X. E o centro de distribuição 2 pode transferir para a loja Y ou para a loja Z. Então, depende, obviamente, de como está configurado, de como você organizou o sortimento, mas esse modelo mais tradicional, ou seja, onde as compras são feitas pelo CD, pelo centro de distribuição, e depois eles são distribuídos, os produtos são distribuídos, são transferidos para as lojas, ou seja, as lojas não compram diretamente dos fornecedores. Ok? É um modelo bem diferente da indústria, onde as plantas compram, né? Aqui, é claro que um CD, uma loja, é também uma planta, mas é uma estrutura um pouco diferente do varejo. Então, eu estou chamando esse de varejo tradicional, é o que provavelmente você vai encontrar nos projetos de varejo. Aí a gente vai para um segundo modelo, que é o que eu chamo de retail diversificado. Também, de novo, é uma nomenclatura que eu criei, tá bom? Então a gente começa no nível superior, primeiro nível lá em cima de empresa, depois a gente passa pela organização de compras, aí tem uma diferença com relação ao slide anterior. A gente tem o centro de distribuição 1, o centro de distribuição 2, ou seja, esses CDs fazem compras direto junto aos fornecedores, mas a gente tem também a loja podendo fazer compra direto com o fornecedor. Sim, é possível e sim, é permitido isso. Por que pode acontecer essa necessidade? Pode ser de acordo com algum requerimento, de acordo com o modelo de negócio do seu cliente. Tá? Então, pode sim que uma loja faça compras direto ao fornecedor, aí o modelo de suprimento, ou a fonte de suprimento, deixa de ser um CD e passa a ser o fornecedor. Fonte de suprimento é assim que é chamado dentro do SAP, para que as lojas sejam reabastecidas. No modelo anterior, eles eram abastecidos unicamente, exclusivamente pelos CDs. Aqui é uma combinação. Depois os CDs, nesse caso o CD 1 e 2, eles vão abastecer ou reabastecer as lojas, nesse caso a X, a Y e a Z. Ok? Mas eu chamo isso de um retail diversificado. Vamos para o próximo exemplo, que também ele é bastante comum, você vai encontrar com bastante frequência, é chamado de varejo atacado ou atacarejo, onde a gente tem também, como sempre, a empresa no nível superior, depois a organização de compras, os CDs, sim, centros de distribuição,
as lojas, ou seja, as lojas próprias da empresa e o cliente atacado, que seria um CNPJ, não seria uma pessoa física que é o cliente da loja X, Y e Z. É um outro tipo de cliente. Então, imagina que as compras serão feitas pelos centros de distribuição e aí você vai ter, você pode até criar sortimentos específicos, um sortimento específico para cliente atacado e um sortimento específico para as lojas. E, claro que aí vai ser um processo diferente. O centro de distribuição, ele vai vender para o cliente, né? É um processo diferente dentro do SAP, mas é importante a gente colocar e visualizar isso como que hierarquicamente pode ser representado. Então, sim, pode ser que você faça transferências dos CDs para suas lojas próprias e os mesmos CDs façam vendas para cliente atacado. Tá ok? Então, esse é o chamado atacarejo, também bastante usual e bastante comum no universo retail. A gente vai passar para um outro modelo aqui, que é uma combinação. Não é uma combinação, na verdade é só o varejo sem o CD. Eu já passei por um projeto onde era uma empresa global, tinha a subsidiária no Brasil e não existia a figura do CD. Então, basicamente, o que acontecia nesse caso, as compras eram, vamos chamar assim, nacionalizadas, havia importação da matriz para o Brasil, o fornecedor local ele fazia a nacionalização dos produtos e depois eram feitas as compras das lojas, como eu estou exemplificando aqui, loja X, Y, Z, diretamente para esse fornecedor. Então esse fornecedor não faz parte dessa estrutura organizacional, porque ele é uma entidade externa, então não faz sentido eu colocar aqui, mas só para você saber que é possível, então, você trabalhar com esse modelo onde as lojas fazem compras direto com o fornecedor sem a existência do CD. É um pouco parecido com aquele modelo que a gente falou anteriormente, porém é direto das lojas com os fornecedores. Tá bom? Agora vamos para um outro modelo aqui, que é mais recente, mas é importante colocar que é possível executar, e aí tem um detalhe que pode ajudar bastante você quando de repente num projeto for solicitado para apresentar ou para construir um modelo de negócio voltado para e-commerce ou marketplace. Vamos colocar nesse exemplo que o e-commerce seria a loja própria, e-commerce próprio do cliente que você está trabalhando, e o marketplace é aquela plataforma onde os produtos estão disponíveis para um cliente final, mas eles pertencem ainda ao seu cliente, pertencem à empresa que você está trabalhando. Então, como é que a gente consegue modelar isso? Como é que a gente consegue construir dentro de uma estrutura organizacional de compras? Então, a gente tem a empresa, de novo, a estrutura organizacional. Aí, o segredo está nesses dois últimos pedaços. A gente tem o centro de distribuição, que aí seria um CNPJ do seu cliente, da empresa que você está trabalhando. E esses marketplaces A, B e C, você configura como lojas dentro do SAP, porém não valorizadas. Você controla o estoque, você pode controlar o estoque dessas lojas aqui, porém elas não vão contabilizar, não vai gerar nenhuma contabilização. Então, vamos imaginar que você faz as compras do centro de distribuição para o fornecedor, depois você faz uma transferência, ou não faz a transferência, ou você compra, quando eu estou falando em centro de distribuição aqui, pode ser o seu centro de distribuição ou o centro de distribuição de um parceiro. E aí, só que você precisa controlar, precisa ser de preferência, pelo menos no modelo que eu estou apresentando aqui, um CNPJ seu. E, a partir desse centro de distribuição, você consegue criar e fazer uma distribuição dos produtos para esses marketplaces. E aí, quando houver as vendas, você vai lançar as vendas nesses marketplaces. O centro de lucro vai ficar no centro de distribuição. Então, a contabilização da venda vai ser aqui no centro de distribuição, só que você vai conseguir enxergar que ela resultou
através de um marketplace, que pode ser o A, B e o C. Ok? Então, só para a gente explorar um pouco mais e esclarecer, então você tem o centro de distribuição, que pode ser seu ou até de um parceiro, ou gerenciado por um parceiro, talvez é melhor colocar dessa maneira, gerenciado por um parceiro. Eu também trabalhei numa empresa em que era exatamente esse modelo. Era o CNPJ da empresa que eu estava trabalhando, então os produtos eram comprados para aquele endereço, eram entregues naquele endereço, ficavam armazenados naquele endereço, e quando entrava um pedido de venda, né, de um cliente final no marketplace A, então era feita a venda entrava nesse centro de distribuição, a contabilização da venda, mas era possível saber, via lançamento no SAP, que ela originou do marketplace A, ou do B, ou do C. Ou, em vez de marketplace, pode ser aqui uma loja e-commerce, mas é um pouco diferente, aí você faz a configuração dela valorizada, para que gere a contabilização aqui e não mais no centro de distribuição. Mas nesse exemplo eu estou falando sobre marketplace. Tá ok? Então, o vídeo de hoje eu queria conversar com vocês, explicar sobre as possibilidades de estrutura organizacional dentro de um modelo de varejo. Muitas vezes a gente pesquisa algumas na internet ou em alguns cursos e a gente vê um modelo fixo, aquele modelo que eu passei de empresa, organização de compras, CD, centro de distribuição e lojas, como se houvesse apenas esse, e aí você chega num cliente e ele pede alguma coisa diferente. É quase impossível que hoje um cliente varejo que tente se sustentar no mercado, que ele não tenha marketplace ou e-commerce. Então eu entendo que esse modelo aqui de marketplace que eu estou explicando, ele é bem aderente à realidade e provavelmente você vai precisar utilizar e fazer uma configuração dele no cliente. Tá ok? O vídeo de hoje era isso. Se tiver alguma dúvida, coloca um comentário que eu respondo. Obrigado e até a próxima.